O meu tema, na verdade, ele parece contradizer um pouco tudo aquilo que foi dito. O tema da conferência, como nós sabemos, e o tema da palestra dada anteriormente, é justificação pela fé somente. Este tema, ele de fato, ele pode ser justificado ou pode ser demonstrado claramente no ensino das Escrituras, como nós vimos. Por exemplo, Romanos 3:28. Em Romanos 3:28, o apóstolo Paulo fala de uma forma muito clara: concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. Em outras palavras, o apóstolo Paulo, por inspiração do Espírito Santo, diz o seguinte: somos justificados pela fé somente. Repito, Romanos 3:28. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. Em outras palavras, somos justificados pela fé somente. É um termo bíblico e muito claramente explicado na palestra anterior. No entanto, o meu tema, o tema da minha palestra, é: fé sem obras justifica? É uma pergunta, é uma indagação, o que parece contradizer tudo aquilo que foi dito. Mas este título, ele não é meu, assim como o título anterior. Porque, de fato, nós também podemos justificar este título ou esta indagação, cuja resposta, fé sem obras justifica, é não, na palavra de Deus, nas Escrituras Sagradas. Se nós abrirmos a palavra de Deus em Tiago, no capítulo 2, e no versículo 24, nós vamos observar que Tiago parece dizer que fé sem obras parece que é não. Vamos ver. Verificais que uma pessoa é justificada por obras e não por fé somente. Vamos ler novamente. Tiago 2:24. Verificais que uma pessoa é justificada por obras e não por fé somente. Em outras palavras, o que Tiago está a nos dizer é que não somos justificados pela fé somente. Não parece claro? Então, se de fato o apóstolo Paulo diz que é pela fé somente, e Tiago nos diz que não somos justificados pela fé somente, se pegarmos estas duas frases, essas duas palavras, e confrontarmos, colocarmos uma ao lado da outra, de fato, teremos que ser justos para afirmar que, inegavelmente, estes dois termos, estas duas palavras, elas são contraditórias. E se chegarmos a esta conclusão de que há contradição, então ou ficamos com Paulo ou ficamos com Tiago. E iríamos considerar ou Paulo ou Tiago como não inspirados, como não palavra de Deus, como muitos chegam a esta conclusão. No entanto, há um princípio muito claro para interpretarmos a palavra de Deus e encontrarmos a resposta certa a esta indagação. Nós temos que analisar o texto à luz do seu contexto. Porque as palavras soltas, elas podem
nos enganar. E nós somos muito hábeis a tirarmos conclusão das Santas Escrituras de forma muito precipitada. Basta fazer uma mera leitura simples, sem uma análise aprofundada do seu contexto, e imediatamente chegamos a conclusões. Mas será que este é o método de interpretação correto para chegarmos a uma conclusão certa e verdadeira? Certamente que não. O que ocorre, na verdade, é que cada um dos autores inspirados pelo Espírito Santo fala do termo justificação, que já nos foi explicado de uma forma muito clara, dentro do seu contexto. Ou seja, enquanto Paulo fala do meio através do qual nós somos justificados, Tiago fala das consequências desta justificação, que são obras. Enquanto Paulo fala do facto da justificação, Tiago fala da evidência desta justificação pela fé somente. Enquanto Paulo combate o legalismo, Tiago combate o antinomismo, ou seja, o achar que a lei não tem mais absolutamente nada a ver com a vida cristã. Ou o quietismo, doutrina do século XVII, que afirmava que o crente, para ser salvo, basta ter uma vida contemplativa, de oração, e mais nada. Em suma, ambos falam de uma única moeda, no entanto, cada um fala de um lado da moeda. Uma moeda tem dois lados. Mesma palavra, justificação em Paulo, justificação em Tiago. No entanto, dois conceitos, dois sentidos distintos. Eu vou citar uma frase de um grande puritano do século XVII, como já foi mencionado na palestra anterior, chamado John Owen. Ele nos diz o seguinte, prestem atenção, não se deixem levar pelo mero som das palavras. Lembrem-se sempre da tendência geral do ensino bíblico e nunca interpretem um versículo de forma contrária à tendência geral do ensino das Escrituras. A Escritura é um livro só, de Gênesis a Apocalipse. O Antigo e o Novo Testamento é palavra de Deus, tanto Paulo quanto Tiago. Portanto, devemos interpretar o termo justificação à luz do ensino de toda a palavra de Deus, à luz do contexto no qual Tiago nos fala do termo justificação. Repito, basta a primeira frase para entendermos daquilo que John Owen nos ensina. Não se deixem levar, serem enganados pelo mero som da palavra, que pode nos dar uma interpretação errada das Escrituras. Um exemplo claro. O Evangelho de João, no capítulo 1 e no versículo 10, nos diz assim: o Verbo estava no mundo. O mundo foi feito por ele, ou por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Observem. João, ele utiliza 3 palavras mundo, no mesmo versículo. Mundo, mundo e mundo. Mas cada uma das palavras, e são as mesmas palavras no grego, cosmos, tem um sentido. Observem. Se os irmãos estiverem com a Bíblia e quiserem abrir, João 1,10.
O Verbo estava no mundo, se referindo a Jesus Cristo. Ele está a nos afirmar que Jesus Cristo estava em Portugal, no Brasil, em França? Não. O Verbo estava numa dada região geográfica conhecida como Palestina, em Belém da Judéia, para ser mais específico. Então, o mundo, a palavra mundo aqui se registra, limita a uma determinada área geográfica da Terra. O Verbo estava no mundo, não na Lua. O mundo foi feito por intermédio dele. Mundo, aqui, não se refere apenas a uma determinada área geográfica do planeta Terra. Mundo aqui se refere a todas as coisas criadas. No princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que foi feito se fez. Mundo, portanto, aqui se refere ao cosmos de uma forma geral. Mas o mundo, mais uma vez a palavra mundo, não conheceu. Será que ele se refere a uma região da Palestina? Será que ele se refere à lua, às estrelas? Obviamente que não. O mundo aqui se refere a um grupo de pessoas que rejeitou Jesus. Porque um outro grupo, se lermos o capítulo 1 todo, vai reconhecer que Jesus de fato é o Messias. Mas a todos quanto o receberam, deu-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus. Isto é, aos que creem no seu nome. Os quais não nasceram da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. Então, observem, mundo, mundo, mundo. Com a mesma palavra, mas três sentidos diferentes. Portanto, justificação em Paulo e Tiago. Paulo, portanto, usa a palavra justificação com o sentido de declarar justo. Ou seja, apesar de nós pecadores, ímpios, idólatras, quando cremos no Senhor Jesus Cristo, quando o Espírito Santo nos concede o arrependimento para a vida, Deus nos declara justos. São pecadores justos. Ímpios justos. Não transformados em justos, mas considerados justos, em virtude da obra vicária do Senhor Jesus Cristo, que morreu pelos nossos pecados, o justo pelos injustos. Então, com base na obra vicária, substitutiva do Senhor Jesus Cristo, e pelo fato de eu estar unido a Ele pela fé somente, Deus me considera justo, com base na obra de Cristo. Então, é neste sentido, como já nos foi explicado, que o apóstolo Paulo utiliza o termo justificação pela fé somente. Em outras palavras, no sentido em que Deus perdoa e aceita o pecador culpado, ou seja, o ímpio, Romanos 4:5, e o considera como inocente, justo, apesar de pecador. E Paulo se dirige à igreja, a irmãos que eram ímpios, que foram considerados, declarados e não transformados. Cuidado, ele não nos transforma em justos, mas ele nos considera justos. Deus declara que aquela pessoa que se arrependeu dos seus pecados, recebeu a Cristo pela fé, ou seja, que creu nele, é vista por Deus, a partir do momento de sua conversão, como sendo judicialmente justa. Não significa que a pessoa é literalmente feita justa. Da mesma forma em que glorificar a Deus não transforma Deus em glorioso.
é apenas uma declaração. Todos nós devemos glorificar a Deus. O que é que significa que eu devo glorificar a Deus? Que eu vou transformar Deus em glorioso? De forma nenhuma. Eu vou declarar a sua glória. Nada mais. Quer por palavras, quer por vida. Eu glorifico a Deus, mas eu não o transformo em glorioso. Da mesma forma, quando Deus nos declara justos, Ele não está a nos transformar em justos, mas a nos considerar, com base na obra vicária de Cristo, de que eu sou justo. Ele me considera um pecador, um ímpio, considerado justo. Mas que injustiça? Não é injustiça, porque Jesus Cristo pagou a nossa culpa. Nós não temos mais culpa nenhuma diante de Deus. Tiago, por outro lado, usa a palavra justificação no sentido de demonstrar, de evidenciar que eu sou uma pessoa que foi justificado pela fé somente. Em outras palavras, significando que a fé que salva, aquele que já foi justificado pela fé somente, aquele que já é crente, a quem ele chama de irmão, lá em Tiago, e não ímpio, é evidenciada esta fé, ou seja, demonstrada por obras de obediência. Então, aquele que é justificado pela fé somente, vai obedecer a palavra de Deus, portanto, ele será considerado pelas evidências que a fé dele é uma fé genuína, é uma fé que salva. A fé que foi dada por Deus, que o próprio Tiago deixa isso claro, em Tiago 2,5, que a fé é um dom de Deus, a fé não é meritória, a fé não é autojustificadora, a fé por si só não salva, quem salva é Jesus Cristo, não é a fé nos une a Jesus Cristo, mas é Jesus que nos salva. A fé é meramente eu não sei se o termo se utiliza aqui, canudo, uma palhinha para um sumo, é apenas um meio, um canal. Através desse canal, eu recebo a Cristo como Senhor e Salvador da minha vida. A fé não faz mais absolutamente nada. A fé não é automeritória, não tem nenhum mérito. E é uma fé que nos é dada. Então, o que Tiago quer nos dizer é que esta fé genuína que nos salva, ela não está sozinha. Quando Deus nos dá fé, Ele nos dá uma fé acompanhada de obediência. Obras para Tiago, em Tiago 2, é obediência. Não são obras de caridade apenas, embora possa ser, se a motivação for correta, se é feita por um regenerado. É obra, é boa obra. Obra para Tiago são obras de obediência, seja elas quais forem. Se eu sou um filho obediente, isto é obra, é uma excelente obra. Muito bem, mas tudo isso que eu estou a afirmar, na verdade, são minhas palavras, são minhas conclusões. Portanto, para não perdermos muito tempo, porque a concorrência é meio desleal, pastor. Estou concorrendo com o almoço, com o estômago dos irmãos. Então, nós temos que acelerar um pouco. Nós temos, então, que interpretar o texto à luz do seu contexto. E, para isso, nós temos que perceber que Tiago, irmão de Jesus, judeu, convertido após a ressurreição de Cristo, é quem escreve esta carta.
Então, Tiago respira o judaísmo, mas é de fato um cristão. Ele tornou-se um dos líderes da igreja logo no início e é descrito como alguém reconhecido pelos apóstolos. A carta dele foi destinada aos cristãos judeus convertidos ao cristianismo, judeus que foram dispersos, que moravam numa região para fora da Palestina pela perseguição dos próprios judeus. Então, Tiago, nesta carta, respira palavras, conceitos da cultura judaica, mas é, de fato, um cristão. Nós podemos perceber isso rapidamente, por exemplo, no capítulo 1, verso 1 da carta de Tiago, quando ele se dirige à igreja como as 12 tribos que se encontram dispersas. Quando ele usa o termo sinagoga para se referir à igreja, então observe, ele se refere dentro de um contexto muito novo, muito recente da formação da igreja. Ele tem como propósito, ao escrever esta carta, consolar e advertir os irmãos crentes em Jesus Cristo, da cultura judaica, quanto ao perigo de se viver uma vida inoperante, sem obras. Ou não correspondente ao chamado divino diante das variadas provações. O propósito final é levar os crentes à maturidade cristã. A igreja a qual ele se dirige é uma igreja que tem uma ortodoxia, um conhecimento da palavra. Mas uma igreja que não vive aquela palavra. É um conhecimento meramente intelectual. Há uma ortodoxia e muito bem por isso. No entanto, a ortodoxia não é suficiente se você não vive esta ortodoxia. É doutrina pura, mas também vida pura. Não basta ter conhecimento intelectual, temos que viver a palavra de Deus. Não basta acreditar na palavra, nós temos que amar esta palavra e vivermos para a glória de Deus, não para sermos salvos, porque já fomos salvos. São obras que Deus preparou de antemão para que andássemos nela. Paulo está em perfeita concordância com Tiago. Ele próprio reconhece a natureza do ser humano, pecadora, e não dá tempo para vermos em detalhes, mas ele fala aos irmãos da igreja como inconstantes, homem de ânimo dobre, Tiago 1, 8. Ele chama os irmãos da igreja como cobiçosos. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, Tiago 1,14. Preconceituosos. Entretanto, vós outros menosprezastes o pobre por ser pobre. Destes honra aos ricos. Maldizentes, Tiago 3,9. Mundanos, Tiago 4,6. Impacientes, Tiago 5,7. Ora, como um homem que considera o ser humano tão miserável, qual homem seria capaz de dizer que estes homens podem ser considerados por Deus justos pela sua vida, se a vida dele é uma vida de miséria? Então não tem sentido interpretar a justificação em Tiago como tornar justo diante da vida das pessoas, visto que a vida destas pessoas é uma vida mundana. O conceito de Deus para Tiago, nesta carta, capítulo 1, Deus é soberano. Ainda no capítulo 1, Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, reconhece a divindade do Senhor Jesus Cristo, reconhece-se como escravo de Deus, bondoso, 1,5, imutável, 1,17, galardoador, 1,12,
regenerador, pois segundo o seu querer, ele nos gerou pela palavra. Misericordioso e gracioso, Tiago 2,5. Justo juiz, Tiago 2,13. Capacitador, mas a sabedoria que vem do alto é, antes de tudo, pura. Depois pacífica, amável, compreensiva. Ele reconhece, portanto, que tudo vem de Deus. Toda boa dádiva, todo dom gratuito ou perfeito, vem do Pai das luzes, em quem não pode haver variação ou sombra de mudança. Ele reconhece que tudo de bom, inclusive obras, vem de Deus, não procede do homem. Como um homem que reconhece a soberania de Deus, a gloriosa graça de Deus, é capaz de dizer que nós somos feitos justos por Deus quando ele se refere a irmãos pecadores? Então, este entendimento equivocado pelo mero som da palavra está descartado. Bastaria dizer isso e vamos embora. No entanto, vamos chegar um pouco mais perto do ensino em Tiago, e aí nós estamos próximo à conclusão. Só mais uma hora, irmãos. Tiago 2, 14 a 26. Tá, o óculos que eu já não enxergo tão bem como há 20 anos atrás. Tiago, capítulo 2, versos 14 a 26. Acompanhe, meus irmãos, a leitura. Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode acaso semelhante fé salvá-lo? Se um irmão ou irmã estiverem carecidos de roupa e necessitados do alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhes disser: idem paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhes dar o necessário para o corpo, qual o proveito disso? Assim também a fé, se não tiver obras, por si só é morta. Vamos ficar, por enquanto, até o verso 17. Nós vamos perceber no verso 14 que Tiago faz uma proposição. Ele já começa com um título, uma proposta daquilo que ele falará mais adiante. E nos versos 15 e 16, ele vai ilustrar aquilo que foi dito no verso 14. E no verso 17, ele vai chegar à conclusão da sua tese. Então, observe. Meus irmãos, qual é o proveito, ou seja, para que serve, qual é a utilidade se alguém, hipoteticamente, disser, proferir, falar, proclamar, confessar que tem fé, mas a sua vida não corresponde, não tem obras? Pode acaso semelhante fé salvar? Qual a resposta? Não. Por quê? Porque este tipo de fé a qual ele se refere, no verso 14, é uma fé falsa, não é genuína. Por quê? Porque ela não se faz acompanhar de obras, de obediência. Então, observe. Se alguém disser que tem fé, mas você não percebe frutos, no mínimo é questionável se aquela pessoa é de fato crente no Senhor Jesus Cristo. Por quê? Porque ela não obedece à palavra de Deus. É incompatível. Então, nós podemos identificar que esta fé é uma fé falsa. Porque não há evidências, não há frutos nesta fé. É uma fé falsa. Não é a fé dom de Deus. É a fé da capacidade humana, falível, corrompida, desculpa a expressão,
desgraçada, sem graça. Então a resposta é, obviamente que não. Pode este tipo de fé salvar? Não. A questão de Tiago não é diferente do apóstolo Paulo. Ele está a discorrer aqui não de que maneira eu posso ser salvo, como Paulo, mas sim de que maneira a minha fé pode se evidenciar como verdadeira. E ele dá duas ilustrações. Verso 15. Se um irmão ou uma irmã, por exemplo, estiverem carecidos de roupa e necessitados do alimento cotidiano, do dia a dia, e qualquer dentre vós lhes disser, mais uma vez, professar, ide em paz, aquecei-vos, fartai-vos, sem contudo lhes der o necessário para o corpo, eu pergunto, qual o proveito disso? De que serve esta fé? É uma fé que não opera, que não ajuda o necessitado da igreja. O contexto aqui é o povo da igreja, os irmãos. Ele não está falando que a igreja deve ter um papel agora social. Abandona o púlpito, abandona a pregação e vamos dar sopa ao mendigo. Não é isso, meus irmãos. Ele está a falar de irmãos na igreja que passam necessidade e a igreja fecha os olhos para isso. De que serve essa fé? Essa fé não salva. Não é uma fé genuína. E devemos estar alertas a isso. Ele então conclui no verso 17. Assim também a fé, se não tiver obras, por si só, a fé somente, mas que fé? A fé falsa. Está morta. Não tem utilidade nenhuma. Um morto não reage. Um morto não opera. Se os irmãos tiverem a oportunidade de conversar com o morto, ele não vai fazer nada. Chegar para o morto, ajuda-me. O morto não faz nada. É isso claramente que Tiago nos diz. De que serve uma fé que não opera? Não tem utilidade nenhuma. E aí eu vou passar algumas coisas aqui e vamos imediatamente para o verso 18. Então ele faz essa divisão. De 14 a 16 ele chega a uma conclusão. Agora os versos 18 e 19. Ele começa novamente com uma proposição, um desafio. Ele lança a mão de um recurso chamado diatribe, que o apóstolo Paulo utilizava. Ou seja, ele lança a mão de um imaginário opositor e faz um diálogo com ele, para nos ensinar. Este opositor, provavelmente, é aquele irmão, ou que se diz irmão, que ele chama de alguém. Se alguém disser que tem fé. Então é isso que ele vai falar aqui no verso 18. Mas alguém dirá, tu tens fé e eu tenho obras. Este tu tem fé e eu tenho obra é o opositor daquele que diz que tem fé, que diz que tem fé. É um opositor. Então, provavelmente o aliado de Tiago, ou o próprio Tiago, questiona. Tu tens fé, eu tenho obras. Agora, mostra-me essa tua fé que tu professas, a fé confessante e não operante, sem obras, e eu com as obras mostrarei, darei evidências da minha fé, que ela é genuína. E ele agora é radical. Ele dá um exemplo, ele faz uma comparação. Verso 19. Crês tu que Deus é um só? Quero o Shema dos judeus. Né? Ouve, Israel, Deuteronômio 6,4. O Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Tu dizes isso. Tu professas isto. Com a boca. Mas esse tipo de fé, meramente professante, que confessa apenas, mas que não vive, que não é operante, é igual à fé do demônio.
Fazes bem, maravilha, doutrina certíssima. Mas até os demônios creem e tremem. Essa palavra treme aqui, no grego, é única. Não existe em nenhum lugar mais da Bíblia. Significa que o demônio fica arrepiado. Arrepiado chama aqui também, né? Fica arrepiado. Ele sente um calafrio só em pronunciar o nome de Deus. Só dele saber do juízo. Ele fica com medo, ele treme. Então, Tiago diz que a fé desses irmãos, que é de boca para fora, é igual à fé do demônio. Porque o máximo que ela vai fazer é a pessoa sentir um calafrio. O máximo. E o demônio, pelo menos, sente um calafrio. E esses irmãos estão indiferentes. Há irmãos na igreja indiferentes, que vivem uma vida na igreja e lá fora é outra vida. É uma fé meramente professante, mas não é uma fé operante. Não é uma fé de obediência. Irmão, cuidado. Cuidado. Nós não somos salvos por obras. Mas a fé que salva, a fé genuína, que Deus nos concede gratuitamente, ela vem acompanhada de obras, de obediência. Porque esse tipo de fé, meramente professante, é a fé do demônio. Não sou eu que estou a dizer. Não quero assustar os irmãos. Tiago, inspirado pelo Espírito Santo, assim o diz. Até os demônios creem e tremem. Vamos continuar. Verso 20, ele começa novamente com a proposição, com a diatribe, aquele recurso de um imaginário opositor. Ele dá uma ilustração do Velho Testamento, duas ilustrações. Abraão e Raabe. Queres, pois, ficar certo, ó homem insensato? Ele chama este homem que tem uma fé professante de vão, de vazio, de destituído de verdade. Este é o significado de insensato. De que a fé meramente professante, ou seja, sem as obras, é inoperante, não tem valor algum, não serve para nada. Queres ficar sabendo? Te darei dois exemplos do Antigo Testamento. Tu que conheces a escritura do Velho Testamento. Vós, judeus, que se dizem cristãos, mas que não têm uma fé operante. Vou dar dois exemplos para vocês. E nisto o apóstolo Paulo, obviamente, está de acordo com Tiago, como tudo que ele fala. Não foi por obras que Abraão, nosso pai, foi justificado ao oferecer sobre o altar o próprio filho Isaque. Ou seja, a palavra justificado aqui, como mais adiante, significa que Abraão deu evidências de que a fé dele era genuína. Porque Abraão é dito justificado no capítulo 15 de Gênesis. Mas quando ele oferece Isaque é no capítulo 22. Abraão já havia sido justificado pela fé somente no capítulo 15. Porém, ele demonstrou que aquela fé era genuína no capítulo 22. Por quê? Porque ele obedeceu. Deus pediu a ele o próprio filho, Isaque, o filho da promessa, aquele a quem Deus disse que iria abençoar. E de repente, o filho da promessa, Deus, então foi o ápice de uma demonstração de uma fé genuína. A fé que salva. Então, quando Tiago fala que Abraão foi justificado, é neste sentido. Ele deu evidências de que ele possuía, pela graça de Deus, uma fé genuína. Porque operou. Porque obedeceu. Imagine, irmãos, Deus nos pedir o nosso filho amado. Eu tenho 2 filhos, homens. E criados como homens, graças a Deus. Porque hoje em dia está difícil, não é? Muitos pais têm criado seus filhos
e dado roupas que são produzidas por homossexuais para se parecerem com mulheres. Cuidado. Mas imagina Deus pediu o seu próprio filho, o filho amado. Abraão obedeceu. Quer maior exemplo de fé do que esse? Não há. Vês com próprios olhos, tu, opositor, tu que dizes que tem fé, como a fé operava juntamente com as suas obras. Fé e obras juntas. Com efeito, foi pelas obras que a fé se consumou. Ela chegou ao seu objetivo final. Ou seja, dá a um crente uma vida compatível com as exigências do próprio Deus. Vida de obediência. Observa. Ele quer deixar claro à vista dos irmãos de que é uma fé genuína, ela é operante. E se cumpriu a escritura, a qual diz, verso 23, ora, Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça e foi chamado amigo de Deus. Tiago, portanto, concorda absolutamente com a interpretação do apóstolo Paulo. Ele diz aqui, neste verso, de forma clara, que se cumpriu a escritura, que dizia no verso 15 já, que Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça. Ele crê na justificação pela fé somente. No entanto, esta justificação pela fé somente não está sozinha. Está acompanhada de obras de obediência. Conclusão, verso 24. Verificais, né, observe de uma forma, digamos, científica, palpável, concreta, que você pode verificar, examinar pelo fruto, verificais. Isso é importante, que uma pessoa é considerada justificada, em outras versões já se traduz como considerada, por obras e não por fé somente. Então, este fé somente, ele não está falando da declaração de Deus que é por fé somente, mas da demonstração de que aquela fé é genuína, porque ela se mostra genuína por obras. Para encerrar, ele dá o exemplo de Raabe. Enquanto Abraão já era maduro na fé, Abraão foi chamado no capítulo 12 e andou nas pisadas daquele que viria, Jesus Cristo. Raabe era uma nova convertida, novíssima, ímpia, chamada pela Escritura prostituta, na verdade ex-prostituta. Mas antes de se converter, era uma prostituta, uma meretriz. Raabe, em Josué, no capítulo 2, não dá tempo de vermos, depois os irmãos podem observar, ela protege os espias de Israel, não os denuncia e os esconde. Mais adiante, se não me falha a memória, capítulo 9, Josué 2, ela vai declarar que o Deus de Israel é o Deus vivo e verdadeiro, aquele que operou maravilhas no seu povo. Então, observe, ela demonstra aquilo que ela professa, é demonstrado que é genuíno, porque ela obedeceu à vontade do Senhor. Ou seja, a fé dela era uma fé genuína, porque operou. De igual modo, verso 25, não foi também justificada, ou seja, evidenciado por obras, a meretriz Raabe, quando acolheu os emissários e os fez partir por outro caminho? E ele conclui, porque assim como um corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta.
Uma fé que não é operante não tem valor algum, não tem vida. Assim como um corpo sem um espírito. A ilustração é muito clara. Um corpo sem o espírito não opera, não reage, não tem obra. Então, esta é a conclusão. Que assim como o corpo sem espírito é morto, assim também fé sem obras não é fé verdadeira, não é fé genuína, não é a fé que salva, não é a fé que justifica, não é o meio dado por Deus. Esta é a conclusão. Então, para encerrar, para ficar claro, justificação tem duas partes, presta atenção. Significa que Deus aceita os pecadores como justos. Aceita, considera, não os torna. E também significa, no caso de Tiago, a experiência de certeza quando os pecadores sabem que são justificados, quando ímpios. Existe o facto da justificação e existe a evidência desse facto. Um é a declaração de Deus, o outro é o reconhecimento pessoal do facto já ocorrido. Sem dúvida alguma, a decisão divina para justificar alguém deve preceder qualquer outra evidência de justificação naquela pessoa. A diferença entre estas duas faces da justificação pode ser ilustrada por aquilo que acontecerá no juízo final. Todos aqueles a quem Deus tem justificado pela fé somente serão vistos publicamente por toda a gente que eles são, de facto, os justificados pela fé somente. Eu vou ler Mateus 25, 32 a 36. Se os irmãos quiserem acompanhar, estou concluindo. E todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele separará uns dos outros, como um pastor separa os cabritos às ovelhas. E porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai. Observem, vindes, benditos de meu Pai. Entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e me deste de comer. Tive sede e me destes de beber. Era forasteiro e me hospedastes. Estava nu e me vestistes. Enfermo e me visitastes. Preso e fostes ver-me. Jesus deixa claro que a vida desses homens, a quem se diz benditos do meu Pai, era uma vida operosa, era uma vida de obediência, era uma vida de obras. Não que eles houvessem sido salvos por causa das obras, mas porque a fé salvadora os levou a uma vida de obediência. Não devemos temer, portanto, a prática de obras. Não apenas caridade, mas de obediência de uma forma geral. A liderança da igreja, portanto, deve visitar os seus membros, as suas ovelhas, a quem Deus deu para pastorear o rebanho dele. Porque só assim a igreja vai identificar quem são os necessitados da igreja. Deus nos fez alma, corpo e espírito. Há necessidades físicas também. No Brasil, encontramos muita gente de porta em porta a pedir esmola. E muitas vezes são pessoas de igrejas evangélicas. Onde está a igreja? Onde está a igreja? É papel da igreja socorrer, em primeiro lugar,
os da família da fé, em todos os níveis. Mas como identificar? Tiago diz que se alguém está enfermo, chama os presbíteros. Ok, é alguém que está enfermo, acamado, não pode se levantar. Mas é papel da liderança da igreja visitar os seus membros e tornar isso prático, um amor prático, uma fé operosa. É papel dos membros sustentar os seus pastores. É papel dos membros contribuir na igreja. O pastor também passa necessidade. Há pastores, que eu sei, em Portugal, missionários, passando necessidade. Onde está a igreja? Onde está a igreja? Este também é o papel da igreja. Nós glorificamos a Deus não apenas de boca, mas operando, agindo. Este é o papel da igreja também. Pastores, preguem, ensinem a palavra de Deus. O povo precisa ser alimentado com a palavra de Deus para que eles possam viver uma fé operosa. Mas há também responsabilidades pessoais, não apenas como igreja, como povo de Deus, mas nós pessoalmente, de acordo com as nossas possibilidades, é óbvio, temos que ajudar aqueles que são próximos a nós e que temos condições de fazer isso. Portanto, que Deus nos desperte, que Deus desperte a sua igreja, que a igreja do Senhor Jesus Cristo abra os olhos, que não apenas confesse a fé verdadeira, que não apenas pregue a fé genuína, mas viva para a glória de Deus. Amém. Deus abençoe.